Vamos hoje participar de uma missa da meia-noite que irá nos fazer questionar ou até enxergar a fé de um outro modo. Mas antes de entrarmos em mais uma série que discute essa questão de religião, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Missa da Meia-Noite pertence ao catálogo da Netflix e lançou este ano, se eu não me engano, gente. E ela é meio que uma mistura de suspense, drama com sobrenatural e até aquele terror básico, como eu já apresentei em outras séries e filmes que a Netflix nos apresenta. A série vai nos levar a acompanhar um determinado personagem e depois nos leva a acompanhar outro. O personagem que iremos acompanhar primeiro é Riley, que após anos estar preso por causa de um acidente que ele cometeu, ele volta a morar em sua antiga casa com seus pais, que é um pequeno vilarejo em uma ilha bastante afastada. É uma ilha pequena, vamos assim dizer. E depois nós iremos acompanhar um outro personagem que é o Padre Paul, que chega a essa pequena ilha para substituir o antigo sacerdote que havia ficado doente em uma viagem que as pessoas que participavam da igreja, gente, desculpa, eu esqueci qual que é a palavra que se encaixa para isso, que as pessoas que participavam da igreja ofereceram ao padre. A história em si, eu vou ser bem sincera, gente, ela é interessante, porém não é algo tão fantástico e fabuloso como eu pensava que era, porque a Netflix nos apresenta uma questão de que 4 ou 5 jovens se reúnem em uma igreja para discutir e contar sobre histórias de terror. É isso que basicamente dá a entender que a Netflix fala. Então quando você vê o nome Missa da Meia-Noite, você vai achar, nossa, vai ser uma coisa super tesão, super assustadora, fantástica e tudo. Mas não é exatamente isso que ela vai nos apresentar. Diferente, é claro, de Profecia do Inferno, Missa da Meia-Noite vai sim questionar e nos apresentar pontos sobre a fé e a religião, mas ela não quer realmente discutir essa base de religião do fanatismo, apesar, é claro, de que a série nos apresenta isso em vários pontos. Ela vai mostrar o lado ruim da questão da religião e também a própria questão do lado bom dessa parte da fé da religião, que é o fato de que existia um ponto naquela ilha em que os fiéis já estavam descrentes, não iam quase à missa, eram muito poucas pessoas que acompanhavam a missa, até surgir finalmente esse novo sacerdote que é o Padre Paul. A partir daí, ele começa a realizar certos milagres e fazer com que as pessoas enxerguem a religião de um modo diferente, a voltar a ter fé, então a trazer as pessoas de volta à igreja. E é interessante, porém, ela tem um quê bastante questionável. Por que cargas d'água a série se chama Missa da Meia-Noite? Você só vai entender, gente, realmente no final, porque em si a história vai se contando, essa minissérie vai contando e rodando e vai nos levando a acompanhar esse padre que veio para essa pequena ilha, ajudar esses moradores, que a maioria é pescador, a ganharem, a ter fé novamente. Então, em relação a terror, eu vou ser bem sincera, ela não tem muito, tá? Ela é aquele básico, como foi, vamos dizer assim, A Espreita do Mal ou Mudança Mortal. É aquele terror básico que não tem muita ênfase em assustar as pessoas, mas sempre deixar com o pé atrás. Ela é bem parada, então assim, em vários momentos você se questiona aonde está essa parte que a Netflix diz que 4 ou 5 jovens se reúnem na igreja para contar sobre histórias de terror, porque eu esperava que ela fosse isso. Ela tem, como eu disse, uma história, um roteiro interessante, nos apresentar aquela questão das pessoas voltando a ter
fé em algo, entende? Não utilizar a religião de modo errado, apesar de que em alguns momentos ela também apresenta isso como em Profecia do Inferno, que mostra essa questão de pessoas que interpretam a Bíblia de modo errado. Gente, mais uma vez vou repetir, não estou falando sobre religião em si aqui, eu estou falando sobre uma série que discute isso. Então nós vemos sim críticas à religião, não uma específica, mas você vê aquela questão da pessoa interpretar de modo errôneo alguma coisa que vê. E é isso que essa série nos traz. Nós vemos a questão desse personagem do Riley que havia abandonado a igreja e ele começa a voltar a frequentar a igreja, primeiro porque o pai o obriga, o pai e a mãe, mais o pai do que a mãe, o obrigam a participar das missas, mas também a questão do próprio padre Paul, que faz de tudo para trazer esse fiel de volta ao que era antes, porque ele havia sido um coroinha. Então é interessante isso nessa série, mas toda a série da Netflix sempre tem algo a mais. E como eu disse no começo desse vídeo, ela traz sim uma parte de suspense. Coisas estranhas começam a acontecer nessa ilha. Uma dessas coisas é justamente a parte dos milagres em que o padre vai desenvolvendo, vai oferecendo, claro, mostrando a religião de uma forma diferente, mas que não se tem uma explicação da onde, como isso é possível. As pessoas começam a acreditar naquela questão do poder divino. Nossa, realmente o padre, ele tem um poder divino esplêndido, mas há o quê? Aonde está? Da onde ele está conseguindo tudo isso? Porque em vários momentos a gente vê que a câmera se foca na parte do vinho. Algo está diferente nessa parte do vinho. Tem alguma coisa suspeita. Um outro ponto realmente que vai na parte do suspense é em que 3 jovens estão, sim, é uma ilha, fumando, acho que é maconha, acho que é isso, não lembro, gente, e um deles vê uma criatura sobrenatural. Ele não consegue identificar direito, mas você sabe que é uma coisa sobrenatural. Então nós vemos aquela parte do suspense, onde tudo começa a se questionar e fazer com que você se questione. Um outro ponto é a parte do próprio padre. Ele insiste em vários momentos dizer que o Monsenhor alguma coisa, eu não lembro o nome dele, havia ficado doente e ficou lá em Jerusalém, que eu acho que foi esse lugar que ele foi visitar, porque estava muito doente, não conseguia viajar, não poderia viajar, e a igreja resolveu mandar outro padre para aquele pequeno vilarejo. Então assim, você vê em vários momentos esse padre tem partes suspeitas. Aí a gente começa a acompanhar melhor toda a história dele, tendo mini flashbacks para você entender melhor o que esse padre é, onde ele se encaixa. Então é interessante? Claro que a história é interessante, mas no meu ponto de vista, eu acho que ela é um tanto fraca e falha na parte do terror, porque a Netflix nos entrega uma série que diz ser um terror, mas a maior parte do tempo ela trabalha mais a questão do drama, é parada e tem o suspense. Como eu disse, ela não é fraca, ela poderia ser melhor. É interessante porque ela traz um ponto de vista diferente sobre a parte da religião, porque como eu falei pra vocês, Profecia do Inferno questiona muito a religião e trabalha muito a parte daquela questão de pessoas fanáticas a ponto de se tornarem violentas. Enquanto Missa da Meia-Noite tem sim esse contexto de falar de algumas pessoas serem fanáticas a ponto de fazerem coisas violentas e tudo, mas traz um ponto interessante também, aquela questão de convencer, de adular as pessoas, mostrar um lado bom da religião a ponto de fazer com que elas retornem à igreja. Então a gente vê esses dois lados nessa história. Porém, a parte de suspense e sobrenatural é bastante questionável e até, que coisa muito louca sobre o padre e como ele tem toda essa parte de milagres que ele desenvolveu na ilha.
Então, assim, é um tanto questionável, e até que quando você começa a acompanhar, óbvio, meio que demais. Quando você começa a encaixar as peças e a entender por que Cargas d'Água, a série se chama Missa da Meia-Noite. Eu acho que ela tem um final interessante por ser uma minissérie. Ela não te entrega, nossa, vai ter uma continuação. Ela tem sim um final interessante que você aceita. Não, realmente faz todo sentido esse final. Mas é um tanto doida em alguns pontos, principalmente na parte do padre. E é decepcionante, não ruim, mas me decepcionou na parte de que eu acho que deveria sim ter trabalhado um pouco mais o sobrenatural. De resto, ela é legal, contexto legal, roteiro bacana, uma história interessante sobre pontos de vista de como as pessoas lidam com a religião de modos diferentes. Então, se você não viu ainda essa série, Missa da Meia-Noite, dá uma chance, porque ela é uma minissérie, ela só tem 7 capítulos, é realmente que nem clickbait. Começo, meio e fim, pronto, você não vai precisar, meu Deus, quando sai a segunda temporada, porque ela tem realmente um final bem fechadinho. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu essa série, Missa da Meia-Noite, ou melhor, né, minissérie, o que você achou? Qual que é a sua opinião sobre o tema que ela desenvolveu, sobre os milagres que o padre fez nessa série? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!